Sim, é verdade. 2, 1, vai! Senhoras e senhores, muito boa noite. Estamos iniciando mais um programa Cidade em Debate, neste dia 26 de agosto de 2025. Temos aqui a presença da nossa bancada. O apresentador será eu nesta noite, José Cirne. Tenho a satisfação de apresentar os demais colegas. O senhor Valdair da Silva, presidente do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Boa noite, seu Valdair. Boa noite, professor. Boa noite a todos aqui que estão na bancada. Boa noite a você que está aí nos assistindo. É uma satisfação estar aqui dividindo com vocês mais esse programa Cidade em Debate, e compartilhando com os nossos ouvintes aí. Algum destaque, seu Valdair? Alguma questão que o senhor gostaria de pontuar? Se der tempo no final, professor, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Lei Complementar 74. O senhor já quer dar uma palhinha para nós, só para depois, se tiver o tempo, reforçar? Essa lei, ela cria alguns critérios para o funcionamento dos conselhos municipais da cidade de Montenegro. Então, depois a gente vai um tempinho, vamos ampliar um pouquinho esse debate. Eu acho que é bem importante a participação e o funcionamento dos conselhos. Tem algumas coisas, alguns pontos positivos ali na lei complementar, mas outros um tanto meio controverso. Exato, é um tema extremamente interessante, né, seu Valdair? Nós sabemos da importância dos vários conselhos, todavia, eu que já acompanho os conselhos municipais há mais de 40 anos, infelizmente percebo assim uma inatividade, às vezes uma falta de um olhar até para receber as avaliações dos conselhos, as opiniões, os assessoramentos, né? Há um esvaziamento dos conselhos, que não é de hoje, diga-se de passagem. Eu já participei de muitos conselhos, aqui em Montenegro e em outros municípios, e tenho assim uma tristeza em relação aos conselhos. E um aspecto que acaba esvaziando os conselhos é o fato de que a maioria dos conselhos são deliberativos, só que as deliberações dos conselhos nunca são cumpridas. Exato. Então, essa lei complementar, inclusive, ela tenta mexer nisso, tornando os conselhos somente consultivos. Quer dizer, se deliberativo já não funciona, o pessoal já não segue, imagina consultivo, né? Exato. Professora Carmen Pafiadashi, boa noite, professora. Boa noite, Cirne, hoje na coordenação da mesa. Boa noite aos meus queridos colegas de bancada. Boa noite ao pessoal. Fazer coordenação da mesa, Vamos dar a nomenclatura certa. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo em casa. Sempre nossos parceiros aqui da noite, né, compartilhando, comentando, curtindo, dando boa noite, concorrendo depois, né, ao sorteio. Então, vamos desejar que esse programa seja o melhor possível, que a gente possa colaborar, né? A senhora gostaria de fazer algum destaque? Não, sim, a Feira do Livro vai ocorrer na praça, né? Então depois a gente inclusive ela vai estar na pauta hoje. Sim, mas a feira é feira, a praça é a praça. Então depois eu vou comentar um pouco a respeito da praça. Muito bom. Que nós temos, todos nós, percebido que ela está bastante abandonada, né, professora? Eu até falei, colegas, a bancada muda bastante. Eu estive esses dias no município que eu não conhecia, Sapucaia do Sul. Tinha entrado poucas vezes no pórtico ali para alguma diligência na minha atividade policial. E estive na praça central de Sapucaia do Sul. E fui nos banheiros. E me surpreendi positivamente. Que bom. Tanto quanto a praça, quanto aos banheiros. Os banheiros estão no nível de banheiros de shopping. Está falando... Sapucaia do Sul. A aqui. praça principal? A praça junto à igreja, uma praça... Junto do lado do trem. Próxima do trem. Foi um motivo de muita polêmica, porque era uma praça arborizada e a gestão atual do prefeito, que se reelegeu... Retirou as árvores. Detonou, não. Acabou com o arvoredo. Eu não conhecia a anterior. Acabou com o arvoredo. Mas o meu elogio aqui vai aos banheiros. Porque os nossos banheiros aqui... são muito precários, né? Passe lá para dar uma olhada, uma dessas. Fazer uma visita ali nos banheiros. O João Hofmeister é um que às vezes vai lá para dar uma olhada como é que anda os banheiros. Sim. Né? Então, boa manifestação da senhora.
O nosso querido Rafael Faustino, servidor público municipal, um participante ativo aqui nas bancadas. Boa noite a todos. Boa noite, Boa noite, meu amigo Círnia, prof. Carmen, ao Valdair, ao Thiago, perdão, Thiago, aos nossos ouvintes, telespectadores, internautas, enfim, que acompanham, compartilhem, comentem, participem, né? E vamos aos debates aí. O Rafael, inclusive, já foi conselheiro tutelar por um período, né, o Rafael? Ixi, lá no início dos anos 2000, há muitos anos atrás. Que foi ontem, os anos 2000. Faz pouco tempo. Meus cabelos Para não as deixam pessoas que estão mentir. do outro lado, né, os conselhos tutelares, eles surgem em 1990 com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Exatamente. Até então nós tínhamos o Código de Menores e os comissários de menores eram nomeados sem muitos critérios pelo juiz da comarca. Exatamente. Então aí veio o Conselho Tutelar numa substituição clara, digamos assim, não é do trabalho só do comissário de menores, mas veio numa alusão muito clara assim de garantia de direitos. Aí o pessoal às vezes distorce muito o que é os direitos. Mas quando a gente fala o atendimento médico, o acesso à saúde, como eu falei, o atendimento a acesso à educação, há tantos outros recursos que tu precisa, assim como nós aqui, né? Que hoje, comparando a muitos anos atrás, nós temos hoje acesso a medicamentos, nós temos acesso à saúde, que às vezes falta realmente, mas comparando a 30, 40 anos atrás era muito mais precário, né? Sim. Eu acredito que o que nos falta é seguir em frente na questão de direitos, Efetivação dos direitos, mas nós temos que garantir que o que foi conquistado se mantenha. Sim. E hoje há uma onda muito grande entre gestores municipais e governadores de acabar exterminando com o serviço público. Quando tu extingue cargos, quando tu permite que se tenha muitas terceirizações, contratações, aumento de CCs, tu está voltando numa época de 50 anos atrás, quando às vezes a questão do critério de ocupar um cargo público muitas vezes era meramente era uma escolha, um toma lá da cá, um emprego público era dado para alguém numa festa de aniversário no envelope, enfim, as nomeações eram assim, não se tinha critérios. Exatamente. Então, a população, de uma forma geral, poderia ficar mais atento a esses detalhes, que talvez a gente passe despercebido, mas quem acompanha, quem estuda, quem analisa, nota diferenças que vão surgindo na prestação do serviço público. E a tua fala ela é tão importante, que eu queria contextualizar com os telespectadores e com os colegas, que a Constituição de 1988, chamada Constituição Cidadã, ela traz toda essa revolução jurídica de vários diplomas importantes que vem buscando espelhar o que a Constituição determina. A Constituição é uma lei tão grande que ela não tem número. Exatamente. É a única lei sem número. Então, quando surge o Estatuto em 90, já surge em razão de uma nova Constituição, a Lei Maria da Penha, o novo Código de Trânsito, as leis que criminalizam a tortura, o racismo. Então, são leis que vêm espelhando essa Constituição. E, infelizmente, a Constituição, além de estruturar o Estado, ela traz todos esses direitos e garantias individuais, garantias trabalhistas. Algumas até hoje não foram regulamentadas e outras, no mesmo sentido da tua fala, vão sendo precarizadas. Exatamente. A gente conquista e depois vai perdendo, vai negociando isso, né? E vai perdendo conquistas constitucionais previstas lá na Carta Magna. Então a Carta Constitucional tem um valor enorme, mas ela sozinha não muda o contexto social, né? Exatamente. E as leis sozinhas também não mudam. Elas precisam não salvar no papel, está na vida, acontecendo na vida das pessoas. Senão é o que um jornalista chamado Gilberto Distman, num livro chamado Cidadania de Papel, disse: não basta estar nos diplomas, tem que estar na vida das pessoas. A própria Lei Maria da Penha é uma lei que ainda falta algumas conquistas, casa de passagem, estrutura de maior acolhimento das vítimas, uma série de medidas que ainda não estão no dia a dia das pessoas pelas estruturas do Estado. Eu acho que nós temos que pensar numa coisa assim, vamos pensar no que atinge também um exemplo assim do dia a dia das pessoas, que hoje um tema muito recorrente é a questão de saúde, tá? Qual foi o papel do Conselho Municipal de Saúde em Montenegro há uns anos atrás, e não sei como está hoje, mas qual foi o papel dele?
Por exemplo, as unidades de saúde, o Conselho Municipal foi importante, porque veio recurso, não sei se ele investiu recursos, enfim, mas muitas vezes o Conselho Municipal deliberou sobre o atendimento básico, sobre a unidade de saúde que está lá na linha na linha de frente atendendo as pessoas, ou, por exemplo, o próprio Conselho Municipal sobre o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção da Educação Básica. Bom, lá nos não faz tanto tempo assim, em 2013, ele teve um papel decisivo junto com o Conselho Municipal da Educação para entrar em operação a EMEI Ema Ramos de Moraes do bairro Estação. Então, são exemplos básicos de conquistas através dos conselhos municipais. Aqui o Tiago talvez não seja vereador, posso ter concorrido vereador muitas vezes, mas o Conselho Municipal é um espaço que ele se empodera e ele participa e representa a comunidade e leva as demandas da comunidade para o Conselho. Então é importante que a fala do Valdair, e eu critico muito no aspecto de que quantos partidos nós temos representados na Câmara que tem o nome democrático ou democracia no nome, e esse projeto de lei, que foi aprovado pela Câmara de Vereadores, lei complementar referente aos conselhos municipais, me parece que ela foi aprovada por unanimidade. Ou seja, aonde estão aqueles que defendem, que tem na sua sigla a democracia, ou se dizem democratas, e uma lei municipal passa na tranquilidade, sem oposição, sem debate, sem discussão. É verdade. No mesmo sentido do Valdair, isso que nós nem entramos nas pautas ainda, né? Nós estamos numa pauta livre, que é a questão das associações comunitárias, que eu me debato muito, né? Porque elas não têm um valor, elas vão se perdendo. O e elas são Ailton, nosso muito colega, importantes. né, ele sempre fala no bairro Santo Antônio e na iluminação sempre ele está falando há muito tempo sobre as mesmas coisas porque não foram resolvidas, né? Sim. Então, é lamentável mesmo. Tiago Machado, presidente do Conselho Municipal de Turismo. Muito boa noite, Sérgio hoje nos comandando aqui, aos colegas de bancada e principalmente a você de casa e o pessoal do turismo que está sempre ligado aqui, então a galera toda do turismo, do nosso Conselho de Turismo, os amigos do turismo aí. E hoje nós temos já a data definida da festa, então lá da comunidade da Costa da Serra, que o pessoal também está acompanhando aqui, a tradicional festa, então que acontece lá todo ano, já tem data e já tem a banda também, já foi escolhida. Então uma programação, nosso destaque de hoje então, é essa festa que anima a comunidade já há muitos anos, há mais de 50 anos, é tradicional então na comunidade, na região, então... Qual é o nome da festa, Tiago? É a festa de São Jorge. São Jorge. Isso, na comunidade de São Jorge. Então essa festa vai acontecer em novembro, dia 9 de novembro, às 10 horas com missa, ao meio-dia o almoço e às 14 horas a tão esperada banda, então vai ser a banda legal que vai comandar a festa lá e vai animar então o pessoal na reunião dançante que animam a comunidade há muito tempo. A gente sabe que é muito importante essas festas para as comunidades, elas reúnem todo o pessoal lá, então isso é algo que precisa ficar, é algo que a gente vê muitas vezes se perdendo em comunidades mais de interior, assim, mas é importante a gente ter esse grupo, então, um abraço à nossa presidenta, que é a Rosane Glicker, que está comandando a comunidade agora, então isso é muito importante, esses valores de identidade, cultura que a gente vem trabalhando há semanas aqui, eles são importantes, então quando a gente consegue essa data, a gente consegue ter essa festa ainda, é uma vitória para as comunidades, eu acho, porque a gente tanto comenta aqui dessas perdas que a gente tem cultural e isso acontecendo, continuando, dando continuidade, é fundamental. Esse é o meu destaque. Nós fomos ao município de Harmonia, alguns dias atrás, dialogar com pais, eu e o professor César Amaral. E no retorno para o motorista, uma pessoa queridíssima, moradora ali do interior, entre Pareci e Harmonia, nos contava, assim, passando pelas localidades, e ele vinha nos contando, olha, esses salões aqui de comunitários são todos fechados. Isso aí, é uma pena. Todos fechados.
Ali a comunidade Costa Serra sempre trazendo as bandas top aí. Isso aí, banda legal, uma banda super escolhida aí, então estamos apostando muito nessa festa, nessa comunidade, então ali, que é muito importante, esses valores. Estimados colegas de bancada, como nós temos depois uma pauta a cumprir, eu vou pedir assim que a gente aí reduza um pouquinho as nossas falas, né? Porque eu gosto dessa parte de uma fala também mais aberta, né? O sorteio de hoje será o combo Ferrari com 2 hambúrgueres, um combo tradicional, né? Prestigiado aí pela comunidade. A enquete do dia também será pauta depois da bancada aqui. No estado de Santa Catarina, a Polícia Militar estaria recolhendo motos elétricas sem habilitação. Na sua opinião, na opinião dos telespectadores, por que isso não acontece em Montenegro, em outros municípios do Rio Grande do Sul, enfim? Falta regulamentação, falta de atenção do legislador, ou das próprias polícias, não tem opinião formada sobre o assunto. Esse assunto já esteve, inclusive, em pauta alguns dias atrás. E ontem até foi também tema da bancada aqui. Alguns destaques de hoje, então um deles é esse da nossa enquete. Também conversaremos sobre concurso já. Conversaremos sobre o lançamento da Feira do Livro, questão de paradas de ônibus, com roteiros para beneficiar mulheres, uma proposta aí do vereador. Então, de imediato, iniciaremos o nosso primeiro assunto da noite. Eu estive, inclusive, neste evento, né, que foi na última sexta-feira à noite, no Teatro Roberto Ataíde Cardona. Nós tivemos o lançamento da Feira do Livro, que nós teremos este ano a professora Marileia Vargas como patrona e a professora Nica, a Maria Terezinha, né, como homenageada. 2 pessoas maravilhosas, eu tenho assim um respeito enorme pela professora Nica há vários anos, a professora Marileia eu conheci mais recentemente, mas tem assim uma caminhada lindíssima também, escutei as falas todas, o vídeo repórter deve passar um pouco disso, e queria divulgar aos colegas da bancada e aos telespectadores uma surpresa positiva que eu tive, que foi o espetáculo chamado Alma Lusitana. Ele está há 20 anos circulando, e o SESC trouxe em parceria com a prefeitura, e era um evento alusivo aos 20 anos, Fado, que é uma música portuguesa, com 2 vocalistas maravilhosas, uma delas aqui de Taquari, vizinha nossa aqui, um evento de uma energia magnífica. Olha, eu fiquei encantado e alegre em ter podido assistir aquele evento. Então, repito, porque tem lá no Instagram, inclusive, espetáculo, no Instagram é Alma Lusitana o nome, para a pessoa até seguir esse grupo, que é um grupo maravilhoso. Então, eu pediria que entrasse a matéria sobre a Feira do Livro, seu retorno para a Praça Rui Barbosa, o lançamento. Ocorreu na noite da última sexta-feira o lançamento da 23ª edição da Feira do Livro de Montenegro e a 18ª Feira do Livro do Vale do Caí, uma parceria entre Prefeitura Municipal e SESC de Montenegro, trazendo apresentações artísticas e muita emoção no palco do Teatro Roberto Ataíde Cardona. Bom, a Feira do Livro, então, ela vai ser na Praça Rui Barbosa, né, centro da cidade. Vai ocorrer, então, do dia 7 a 11 de outubro, manhã, tarde e noite, com programação nos 3 turnos. A gente vai ter os livreiros também. Hoje a gente tem inscrição já de 17 livros, né, de sessão de autógrafos, né? A gente vai ter música na calçada, a gente vai ter trabalho de palco, muita questão assim de trabalho com as crianças, né? Manhã e tarde, teatro, música, e à noite sempre a gente vai ter ou palestra ou um show, no caso, aberto à comunidade, isso tudo nos 3 turnos da Feira do Livro, né? A gente vai ter um espaço para 10 livreiros. Ele vem para lançar a Feira do Livro, que traz como patrona Marileia Vargas, como professora homenageada a professora Nica, como pessoa homenageada a professora Nica. E essa festa que nós comemoramos na Feira do Livro justamente a festa do livro, onde o livro tem que ser o protagonista, o livro que muitas vezes já não faz parte da nossa vida e que precisa ser resgatado.
Então, no lançamento da feira ocorrido na última sexta-feira, nós já tínhamos anteriormente a divulgação da homenageada professora Nica e da patrona, a professora Marileia Vargas. Foi então um evento de saudação, de lançamento oficial do período, já se adiantou alguns eventos que nós teremos de 7 a 11 de outubro, a manifestação de autoridades, e depois então esse espetáculo magnífico do Alma Lusitana. Eu vou iniciar por uma professora aqui, né? Professora Carmen Pafiadachi, suas considerações sobre o lançamento e a própria Feira do Livro que se avizinha. Olha, realmente a Feira do Livro é um evento cultural histórico, né? Em Montenegro ela tem um vigor, né? Porque a cada ano, o ano passado foi um pouquinho menos assim visual, assim, porque não foi na praça. E essa escolha de voltar à praça é uma grande decisão. Eu já na diretoria da cultura já tinha chegado à conclusão que o melhor lugar para se fazer a Feira do Livro realmente é na praça. É onde transitam as pessoas, é onde a visibilidade é maior, o acesso é maior, e num ambiente assim de natureza, né? E que, como eu ia falando antes no meu início, né, no início da minha fala, há que se preparar melhor a praça, né, no sentido de iluminação, um projeto de iluminação, de plantar flores, né, um embelezamento, um cuidado maior com a nossa praça e principalmente também estarmos atentos àquele banheiro ali, né, que tem que estar limpo e acessível para todos os que estarão frequentando a Feira do Livro. Autores que vêm aqui, a gente precisa conhecer, né, os autores que vêm, porque a feira, na verdade, ela não é só a questão do livro. Claro que o centro é o livro, mas são diversas atividades culturais, artísticas que acontecem também, e os alunos frequentam a praça e dá aquela movimentação na cidade. É muito linda esse evento, é muito lindo esse evento, né? Então vamos prestigiar, vamos adquirir livros que a gente possa depois levar para casa e refletir sobre, ou por lazer, ou por conhecimento, ou uma forma ou outra, né? O livro nos traz, às vezes, através dessa arte literária, a pessoa, porque o autor, ele expressa o que vai no seu coração, na sua alma, mas também expressa a realidade, né? Ou a fantasia, ou como poderia ser, cria uma nova realidade. Então, é muito importante a leitura, é muito importante desenvolver, a partir das crianças, das escolas, esse envolvimento com a leitura, né, com o lazer e com a arte, porque, na verdade, a literatura é uma arte, né? Real ou fantástica, não importa, né? O que está dentro de cada obra, mas ali é que há a expressão do autor. Então, maravilhosa essa movimentação. Um abraço para a Ana Valdete, diretora da biblioteca, que está movimentando. Hoje eu fui convidada para fazer parte de um outro projeto da biblioteca, que é o Poesia em Movimento, que também envolve a poesia, né? Vou fazer parte da bancada de avaliação. E então desejo a melhor feira possível e que nós merecemos ter essa feira bem movimentada e com sucesso, e que o tempo não atrapalhe, porque o tempo é o nosso grande inimigo de outubro, né? Eu lembro assim, nós tivemos uma Feira do Livro que deu um temporal e levantou as tendas, todos. É complicado, foi complicado, mas se consertou. Vejo assim, né? Muito obrigado, professora, pela rica fala, contextualização, né? Seu amor pelos livros. Rafael Faustino.
fado, né? Fado. O fado. Gênero, Música portuguesa. música portuguesa. Estilo de música. Ela é meio chorosa, saudosista, do século XIX, e que tem lindas canções, combinando com a Feira do Livro, de um aspecto, né? Já que falamos de cultura, enfim. Né? Como muito bem falado aqui pela Prof. Carmen, de voltar para a praça. E de recuperar também, digamos assim, valorizar os escritores, autores montenegrinos, enfim, né? Notadamente são professores, geralmente, que estão mais em sala de aula, estão mais incentivando a leitura, enfim, né? E nós temos chance, sim, de fazer a Feira do Livro crescer mais, porque o Rio Grande do Sul já é celeiro nas feiras do livro, em todo o Brasil, é o estado que mais faz as feiras, né? Agora, é importante nós destacarmos assim, essa presença do centro da cidade, resgatar o centro da cidade como um espaço, já é um espaço político de Montenegro, ali algumas regiões da cidade, e de tornar a praça o ponto de encontro também do livro, da literatura, da arte, da cultura, não somente da Feira do Livro, mas de outros espaços, né? Temos tudo aí para mais uma edição ser excelente, né? Muito boa. Tiago, suas considerações. Também dou os parabéns, eu acho que livro é fundamental, né, como foi colocado pela professora Carmen ali, ter essas escolas participando, ter a comunidade participando, tendo acesso, porque se o livro ele não é visto, ele também não é lembrado. Então a gente precisa também lembrar dos livros. Eu gosto muito de livros, então sempre tenho vários livros assim junto, porque eles são fundamentais. Eles te levam, como a prof colocou aqui, para vários mundos diferentes, não é? Pode ser reais, pode ser imaginários, pode ser histórias, no caso de países, de locais, então, da nossa própria região. Então a gente tem autores também muito bons aqui na nossa cidade. Eu acho que valorizar também, dar um espaço para os autores daqui, não é? Da nossa cidade e região, acho que seria fundamental a gente ter mais momentos assim em que a gente pudesse conhecer, estar mais próximos, eu acho, desses autores daqui, não só da cidade, mas de toda a região, porque a gente sabe que todo o Vale do Caí tem muitas histórias que são contadas, que são levadas para vários locais, e a gente tendo a feira aqui, eu acho que seria legal ter essa oportunidade de ter espaços, mesa redonda, sei lá, criar outros momentos assim que os autores pudessem falar um pouco dos livros, trazer as suas histórias, e eu acho que a comunidade toda assim ganharia, porque teria um senso de pertencimento maior, porque daí se tu entende a história, tu sabe de onde eles estão falando, qual é o cenário, vamos dizer assim, dessa história, né, também. Então, e parabéns pela praça, eu acho que a praça também é um local de muito trânsito, como foi colocado ali, tem pessoas que às vezes vão só no banco, ou só no médico, e acabam passando, tem algum evento aqui. E para os grupos também de turismo, é um momento a mais, as pessoas poderem vir, então, e poderem, além de aproveitar a praça, aproveitar os restaurantes, aproveitar toda a nossa rede turística que a gente tem aqui na cidade, e no interior também, porque como a gente veio falando, o interior também precisa ser destacado, e a gente precisa também valorizar a parte rural e os empreendimentos rurais que a gente tem aqui. Muito obrigado. Eu gostaria só de parabenizar e desejar sucesso para a Nica, que merecidamente foi escolhida como homenageada, e para Marileia Vargas, que esteve aqui, professora, esteve na bancada. Né? Então, assim, parabéns para elas, merecidamente receberam essa honraria e que tenham sucesso sempre, né? E uma boa feira também, que elas vão participar bastante, né? Então é isso, um abraço. Eu vou em seguida dar voz aos nossos telespectadores, mas para fechar esse primeiro ponto, né, esse primeiro ponto de debate, vamos ouvir o nosso querido Valdair da Silva. Então, professor e colegas, eu acho que é importante ressaltar aqui a volta da Feira do Livro à praça. Isso é fundamental, né? É um espaço tradicional, onde sempre aconteceu a Feira do Livro, né? E que bom, né? Que bom que as pessoas resgataram, né? E trouxeram a Feira do Livro de volta para a praça, porque o ano passado não aconteceu na praça, né? Então, a praça é um local onde todo montenegrino, em algum momento, vai passar, vai estar ali. Pessoas que vêm de fora do município de Montenegro. Agora, eu só acho que seria muito importante, assim, trazer mais
visibilidade para a Feira do Livro, a divulgação dela, né? Tornar ela conhecida na cidade e na região. Pelo que eu vejo, assim, isso ainda está deixando um pouco a desejar. Muitas vezes as pessoas nos bairros de Montenegro acabam nem sabendo que tem a Feira do Livro. A informação ela precisa chegar, né, nos bairros, na periferia, nos municípios arredores da cidade de Montenegro, porque aquele que vai passar aqui no centro em algum momento vai ver a feira, mas e aquele que não passa? Como que ele fica sabendo? Pela página da prefeitura, né, pelos meios de comunicação, enfim. Mas nem todo mundo tem tempo de acessar a página do município, nem todo mundo tem tempo de assistir os programas locais, aqui a imprensa local. Então, eu acho que a administração municipal e a organização da Feira do Livro deveria pensar meios para que essa informação chegasse a mais pessoas, chegasse nos bairros da cidade, na periferia da cidade. Muito obrigado, seu Valdair. Vamos destacar aqui os nossos telespectadores. Marlene Machado nos dando boa noite, saudando a bancada. Gladir da Silva, João Batista Francisco. A Gladir responde lá na enquete a letra A da nossa enquete aí sobre os ciclomotores e similares. Ayrton Moreira, Nelly Vargas também nos dão boa noite. O Alcindo Duarte está conosco, um tradicionalista muito querido aí. Miguel Tomassim. O encaminhamento do processo referente aos conselhos foi um equívoco do Executivo e Legislativo por não levarem, não chamarem os conselhos para o debate antes de apresentarem e votarem as mudanças. Olha, eu me somo gênero, grau e número com a manifestação do seu Miguel, né? O Ayrton Moreira, eu referi antes, está bem conosco, Angelita Martins, Rose Barros, Léo Melo, Clóvis Domingues está conosco, ele que é um tradicional ocupante aqui da bancada nas terças-feiras, né? Uma boa noite ao seu Clóvis, nosso conhecido Cafundó, né? Alcindo Duarte, saúda aqui a banca, nomina as nossas pessoas. Depois nós temos o Pedro Marcelo também nos saudando. Uma saudação especial aqui ao meu irmão, que está assistindo o programa lá do estado do Espírito Santo, de Vila Velha. Um grande abraço. Leonir Ávila, boa noite a todos. Márcia Kunz também nos dá boa noite. Dalécio Coque, Márcio Kunz destaca que a feira realmente tem que ser na praça. Jana Souza, que sempre está conosco, também nos dá boa noite. A minha esposa Helena Marcesai, que nos saudando. Estela Oliveira Cirne, que é a minha cunhada lá do Espírito Santo, também está no programa conosco, né? Eu quero ver se ele me ganha o lanche aí, hambúrguer. Vai ter que ficar em família daí, não. Só manda o cheiro, nem cheiro, só o vídeo. Vamos lá. O segundo ponto de debate nesta noite, e eu vou destacar que os meus colegas, que eu vejo que todos são bons de conversa, inclusive eu, porque nós temos que vencer mais 4 pontos, né? E a gente fez uma contextualização bem ampla no início hoje. Um grupo de servidores municipais de Montenegro, né, aqui em Montenegro, tem se reunido para avaliar a proposta de alteração no plano de carreira que deve ir para a Câmara de Vereadores para votação. E a pergunta é como aqui os integrantes da bancada analisam a criação de novos cargos, como fiscal do meio ambiente, fiscal de obras e posturas. Eu vou começar pelo Rafael, porque ele tem assim, um domínio geralmente bastante amplo dessa área, é um servidor público municipal, então eu gostaria de começar pela tua análise, Rafael Falciano. Conversando com um colega que é fiscal do município. Hoje existe o agente fiscal, então ele pode atuar em várias frentes, enfim, pode ser tanto na fiscal de meio ambiente, de obras, enfim, né? E em um ponto, por que se cria, no caso, vamos começar pelo lado mais fácil, mas talvez o lado que muitas vezes interessa, assim, vai se criar os cargos de fiscal de meio ambiente, é a proposta do Executivo, de fiscal de obras, postura, fiscal sanitário, fiscal tributário, digamos que de forma qualifica e quem faz o concurso já sabe para que área vai, tá? Então, tu vai fazer o concurso para fiscal de meio ambiente, tu vai atuar no meio ambiente, não vai ficar naquela, para que lado eu vou ficar no tributário, obras, postura, enfim, tá?
Só que essa discussão que está sendo feita sobre... Primeiro que não é plano de carreira, para mim é muito claro plano de cargos e salários. O magistério tem plano de carreira. Primeiro que um professor está muito claro que ele pode ser vice-diretor, diretor. Plano de cargos e salário não prevê ocupação de cargos de chefia como é o nosso do município. Então, ele não oportuniza, por exemplo, Rafael, tu pode ser o quê? Assessor, diretor, chefe de setor? Não. Ele não me possibilita isso, então não é plano de carreira. Né? Vou pegar pela nomenclatura correta das coisas, que eu bato muito na tecla. Segundo, como está colocado aqui, tem se reunido para proposta de alteração. Bom, foi uma proposta vinda do Executivo, via o Sindicato dos Municipários, mas não vem com uma justificativa. É uma proposta que está no papel, que tem algumas pontuações, mas nada formal de envio. Por exemplo, olha, estamos aqui apresentando a proposta para vocês fazerem uma complementação, uma análise, propostas, discutirem, não. Simplesmente foi uma proposta, sem justificativa. Por que das alterações previstas? Tá? Algumas são, no meu entender, vistas como positivas. Beleza? Mas outras... por exemplo, na extinção de cargos. E aí eu vou pontuar específico aqui. Por exemplo, assistente de educação inclusiva. Existe. Como é que funciona? Para a população entender de certa forma. Qualquer órgão público, do governo federal, governo estadual, prefeituras, tu tem que ter um plano, numa lei, que diz que tu vai ter tantos cargos de professor, tantos cargos de médico, tantos cargos de engenheiro, de contador, de administrador, falei de médico e tal. Ponto. Ali é o planejamento, digamos, de quantas pessoas eu preciso para a máquina pública funcionar adequadamente e atender a população. Porque quem atende a saúde, no posto de saúde, não é ninguém, não é um vento, é um servidor público. Mesmo que seja contratado ou seja terceirizado, ele estaria como sendo servidor público, ele atende. Então, quando a proposta do município é distinguir alguns cargos, e aí está muito claro, por exemplo, assistente de educação inclusiva. O governo atual, na gestão anterior do prefeito Zanata e do vice Cristiano, aprovou a criação de assistente de educação inclusiva, e agora extingue. Na proposta? Como assim? No mandato seguinte. Extingue como? Eu crio e extingo. Vou extinguir auxiliar de serviços escolares. Quem é serviço escolar? Estou pegando mais na área da educação. É as pessoas que cuidam da limpeza, da alimentação das crianças, enfim. Quando se extingue, eu estou dizendo que se numa escola, vamos dizer assim, que o município tem 100 pessoas que trabalham nas escolas. Conforme eles vão se aposentando e exonerando, com a extinção aprovada pelos vereadores, esses cargos não são mais repostos. Aí entra qual possibilidade? A terceirização. Sim, claro. Previsto. E a terceirização, ela é econômica, olhando pelo viés econômico, beleza, pode ser econômico, ok, tá. Mas quem for atento, lembra muito bem que o Estado sempre teve numa penúria, parcelou salários, a saúde, o Estado não repassa dinheiro para a saúde, o Estado não faz a manutenção das estradas e tal. Por quê? Vários governos ou fizeram concurso público, pouco concurso público, não repondo a força de trabalho, ou simplesmente não fizeram concurso público, e aí o servidor vai se aposentando, que é um direito, todo mundo quer se aposentar. O Thiago me disse que ele quer se aposentar um dia para poder viajar, poder aproveitar a vida dele. Eu também pretendo. Tu vai se aposentando e não tem servidores para repor. O que aconteceu com o Estado? Quebrou, ou quase deu a quebradeira da Previdência do Estado. Aí atrasou salários, isso e aquilo. E essa onda de reduzir, de corta isso, corta aquilo, não faz concurso, bota contratado. É uma onda que as prefeituras, que os municípios, que se a população, os servidores no geral, não abrirem os olhos, em 15, 20, 30 anos, talvez teremos municípios piores do que o Estado.
na questão em relação ao IP. Não sei se tanto tempo. Ou antes, talvez. Ou antes. Porque isso é gritante. E aí nessa esteira que nós estamos falando, desculpe, estou ocupando o tempo de vocês, a proposta também, um ponto interessante assim, extingue cargos de concursados e tal, agente de manutenção, enfim, cria alguns, no quadro geral diminui, mas os CCs aumentam o percentual do valor dos CCs, principalmente daqueles padrões menores de CCs e FGs, vai aumentar o salário. Então, é uma proposta, o município apresenta a proposta, ok, os servidores estão tentando discutir, ok, mas a justificativa, a mensagem justificativa para isso, por que essas mudanças, por que essas alterações? Tá. Tem estudo de impacto, elas são para que o município atenda melhor a população, sim ou não? Elas são para tornar a máquina pública mais eficiente, sim ou não? Tá? E isso é um debate necessário. E a Câmara de Vereadores, principalmente também o Executivo, tanto o Executivo quanto e os próprios sindicatos que existem e a Associação de Servidores, devem fazer um debate, devem fazer uma reflexão, porque isso vai impactar no futuro do município. Talvez, Thiago, a gente, ou aqui nós, a gente diga, não, mas isso não me impacta. Impacta sim. Tá? Porque, por exemplo, os servidores do Estado, há quantos anos, e os nativos também, né? Quantos anos sem reajuste? Quantos anos sem reajuste? Olha o que aconteceu com o IP, por exemplo, em alguns lugares. Tá, parece que estou misturando, mas... Nós não temos IP. O IP não tem, mas às vezes assim, ó, a carência do atendimento para o grupo de servidores do Estado, ou seja, são coisas assim, ó, o município hoje poderá ser, não, o município amanhã poderá ser o Estado hoje. Com certeza. E as pessoas têm que se ligar nesse ponto. Eu não estou fazendo aqui crítica pela crítica, não. Eu quero um debate de ideias. Nós queremos um debate de números. Queremos uma reflexão justa, correta sobre essas reflexões. Eu digo, olha, eu sou concursado há mais de 10 anos. Eu posso estar numa zona de conforto muito boa, porque eu já sou estável. Não, mas eu também estou preocupado com o futuro do município. Lá na ponta, como vai ser? Muito obrigado, Rafael. A tua fala foi mais longa, até porque tu é um estudioso da área, né? Tento. Tem um domínio bom desses conteúdos. A tua opinião é uma opinião mais técnica, né? Tiago. Essas mudanças, como ele colocou ali, muitas coisas são necessárias também, porque a gente está vivendo em novas mudanças, não é? Eu acho que também tem que ver certinho os pontos ali para poder ver o que isso é fiscal, porque mudou alguma legislação, não é? Se aumentou a função então, do município, se teve outras. Eu acho que tudo isso tem que ser estudado, não é? Para a gente poder ter um posicionamento certinho do que é necessário para o município poder ter, né? Ele falou, é necessário o pessoal para a limpeza da escola, tudo mais ali, então acho que porque é básico não tem como tirar, mas ao mesmo tempo a gente vê que precisa de algumas mudanças de profissionais mais capacitados com tecnologia, tudo mais, porque hoje a gente vê essa necessidade nas secretarias assim mesmo, para comunicação e tudo mais que acontece dentro da cidade, né? Obrigado, Thiago. Eu vou começar a fala do seu Valdair, tem só 2 minutos antes do intervalo. Se necessário for, eu recomeço com o senhor sobre o mesmo assunto. Então, professor, eu acho que está bem bom e a fala do Rafael já sintetizou muito bem aí todo o que ele pensa e o que ele vê e estuda também sobre esse projeto aí, do plano de carreira e a preocupação, né, com alguns cargos que estão previstos ser extintos. E a minha preocupação, assim, como cidadão, pelo que a gente vem acompanhando, é se realmente esse debate vai acontecer. Esse hoje é o grande problema, né? Nós temos a Câmara de Vereadores aí que não debate, né? Simplesmente o projeto é encaminhado e é aprovado. Então, essa é a grande preocupação. E aí está hoje na sociedade. Nós tivemos aí, ano retrasado, né, um exemplo aí de mobilização dos professores, mas, de alguma forma, as coisas também não aconteceram como deveria ter sido acontecido, na mudança do plano de carreira, né? É verdade. Então, hoje é muito preocupante, né? Em Montenegro, hoje, quando a gente percebe que esses projetos aí que estão sendo encaminhados para a Câmara de Vereadores, que necessitam de um debate,
de um espaço amplo para debate com a comunidade, eu fico muito preocupado. Não sei se isso vai acontecer. Tá certo, seu Valdeir. Agradeço a sua manifestação. Nós vamos a um breve intervalo e no retorno teremos uma avaliação da professora Carmen Pafiadache para que nós façamos o fechamento desse segundo ponto de debate da noite. Então fiquem conosco, um breve intervalo. Vamos inclusive fazer um momento de escuta dos nossos telespectadores aqui, da voz aos nossos telespectadores. Aposte você também na nossa cidade. Montenegro, terra de grandes oportunidades. Uma iniciativa TV Mon. Que está dentro de você. Você já parou para pensar no que realmente é a beleza? Eu sei, às vezes ela é tão presente que não precisamos buscar muito para encontrá-la. Porém, com uma rotina tão corrida, nem sempre conseguimos captar o belo à nossa volta. É por isso que eu te convido a prestar atenção em cada detalhe do cenário da sua vida. No horizonte delineado pelas curvas das montanhas, no sorriso das pessoas que você ama, no aroma suave das flores. Aos poucos, você começa a reparar em cada canto ao seu redor e quando menos espera, percebe que é capaz de enxergar beleza em todos os lugares. Principalmente a beleza que está dentro de você, porque é ela que constrói a melhor parte da sua história. Garden Rose Club, BR Incorporadora. Como você está construindo o futuro da sua empresa? Qual o legado pelo qual sua marca será lembrada e reconhecida? Investir em gestão ambiental é muito mais do que cumprir sua responsabilidade social. É associar sua reputação à força da sustentabilidade. É uma estratégia inteligente que gera valor e diferenciação, que cria conexão em consumidores conscientes, que coloca seu negócio na rota das oportunidades de crescimento e inovação. Constroem a imagem positiva que sua empresa precisa para alcançar os resultados traçados como metas do amanhã. Suas melhores decisões passam pelo compromisso com o meio ambiente. Junte-se a nós nessa jornada. ProAmb, um mundo melhor para as pessoas. Pessoas melhores para o mundo. Então estamos entrando no segundo bloco do programa Cidade Debate, o bloco final. Antes de fazermos o fechamento do segundo tema da noite, destaco aqui para as pessoas que possam ter entrado depois do programa, a presença então do José Cirne, que sou eu como mediador, representando a Escola de Pais do Brasil,
Temos a presença do seu Valdair da Silva, presidente do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a estimada professora Carmen Pafiadashi, o nosso servidor público municipal, Rafael Faustino, e o presidente do Conselho Municipal de Turismo, Tiago Machado. Antes de passar a palavra à senhora, professora, vamos dar uma retomada aqui. Então aqui a minha cunhada e o meu irmão nos fazem uma saudação a mim, a todos vocês, né? Márcio Kunz pergunta, quem ganhou o sorteio de ontem? Se o João depois puder nos informar aí, eu repasso o ganhador de ontem. Neri Faustino da Silva, conhece por acaso, Faustino? Eu acho que eu conheço. Nos dá boa noite, obrigado. Beijo, mãe. Está bem comportado aqui, dona Neri. Ele fala bastante, dona Neri. Andréa Galos nos dá boa noite. O Márcio Kunz nos vota na enquete lá sobre a questão das motos elétricas, na enquete A. O Márcio Kunz, já fiz a referência a ele. João Cláudio nos dá boa noite. A professora Rita de Castro está conosco. Boa noite, professora. Marlene Machado, os professores são muito desvalorizados. São eles que ensinam as pessoas para a vida. Ninguém consegue crescer sem estudo. É verdade, Marlene Machado. Tati do Espírito Santo, também professora, né? Escritora. Está presente conosco. Já foi homenageada. Já foi homenageada, né? Uma pessoa muito querida. Júlia Catielli está conosco. Silvio André Lima de Souza está conosco. Jussara dos Santos, além de nos fazer uma saudação, ela diz que estamos precisando com urgência a nossa cidade arrumar as ruas. Aqui na Vereador João Vicente está virando buracos, promessas não resolvem. Tem que tanta coisa a ser feita, muita coisa deixando a desejar. Li Cristina Garrastazu Pinheiro está conosco, boa noite, um grande abraço. A professora Rita, eu já fiz manifestação. O meu colega, um particular amigo aqui, colega nosso, já esteve aqui nas bancadas, Marcos Vinícius Souza Dutra está conosco, boa noite. Dutra, eu chamo de Dutra, né? Foi meu colega na Brigada Americana. Professora Carmen, vamos lembrar o assunto, é a questão então dos concursos aí, né? Distinção de cargos, para que nós façamos o fechamento. Bem, assim, essa construção de um plano de carreira, ou como o Rafael falou, sobre cargos e salários, é uma discussão que tem que ser feita em conjunto com os funcionários, né? Então, por quê? Porque eu falo assim da construção do plano de carreira, que esse que ainda está vigorando, né? Eu participei da elaboração do plano de carreira. Eu estava do magistério. No que está vigente hoje. Que ainda, porque existe a construção de um novo que ainda não foi aprovado, não foi colocado em prática, mas eu acredito muito assim que só quem vive a realidade dessa máquina administrativa que conduz a população para os diversos caminhos de saúde, educação, né, área de engenharia, de projetos e vários setores administrativos, eu acredito que precisa ser uma construção não só feita de cima, porque quem conhece a realidade, o dia a dia, o que precisa ser modificado, alterado, aprimorado, são os funcionários, são os professores, são quem está no dia a dia, na tarefa, né? Então, administrar é estabelecer as prioridades, né? Em que setores está faltando mais pessoal para atendimento à população, né? Então, acredito que isso é muito importante, essa visão de como a população montenegrina vai ser atendida pelos órgãos oficiais, no caso, né, a educação, a saúde, a administração, né, os funcionários que administram, né,
e cumprem as leis, e todas essas várias áreas que existem nessa máquina pública do município. Então, o conhecimento da realidade é muito importante, e quem mais conhece a realidade é o que está executando, né? E essas reformulações precisam ser analisadas, avaliadas e amplamente discutidas, né? E outra coisa que eu considero uma parte muito sensível quando se faz essa construção é a questão salarial. Gente, nós temos enormes diferenças entre o menor e o maior salário. Muita injustiça dentro do nosso... Falo pelos professores. Acho que poderia ser reavaliada essa questão de quem entra e quem já está avançado mais adiante. É uma diferença muito grande, né, a questão salarial. E tem que ser avaliado por competência, isso é importante, né? Por anos de trabalho também, que prevê. Então, eu acredito que é uma construção que essas reformulações, essas extinções de cargos, elas precisam ser repensadas, porque às vezes são imprescindíveis, importantes, né? Conforme o Rafael relatou. Então, não podem ser ignoradas. E terceirizar não é o caminho. Não é o caminho, porque eu não vou dizer que quem é contratado é incompetente. Não é isso. A questão é que quando esse funcionário é efetivo, ele tem um trajeto, ele tem uma caminhada, uma construção de trabalho. Então, o contratado talvez não fique, talvez seja de passagem, talvez esteja descontente e saia, é uma questão. E o efetivo é mais, solidifica mais a sua carreira, né? Então, tem que se repensar e tem que ser discutido com as partes. Não pode ser algo assim imposto, né? Então, é muito importante. E avaliar bem essa questão salarial e essa discrepância que existe no município. Eu mesmo ganho 2.000. Muito obrigado, professora. O Márcio Kunz nos perguntou aqui quem ganhou o sorteio de ontem. Foi a senhora Vera Gelen. Sorteio de ontem. O sorteio de hoje será o final do programa. O nosso terceiro ponto de debate nesta noite, em Santa Catarina, a Polícia Militar já está recolhendo as motos elétricas sem habilitação. Em Montenegro, continua livre, sem exigência, por exemplo, de capacete. E aí, antes da bancada analisar, eu gostaria até de repassar aos telespectadores, aos interessados, nós temos uma resolução de 2023, a 996, basta entrar lá em CONTRAN e olhar a resolução 996. Tem vídeos comentando no YouTube, né, que vai falar então das bicicletas elétricas. E vai exigir algumas coisas das bicicletas que são de propulsão humana, que tem 2 rodas, a potência até tanto, que tem que ter um pedal assistido, não pode ter acelerador, a velocidade máxima dessas bicicletas elétricas é de 32 km. Então essa lei, essa resolução do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, 996 de 2023, ela é muito elucidativa, né? Também há a questão dos ciclomotores. Aí os ciclomotores já é até 50 cilindradas, né? Eles têm acelerador, então o ciclomotor exige carteira, ou seja, tem que ser maior de 18 anos, ou uma autorização para a condução de ciclomotores, que para fazer ela também tem alguns testes, e também tem que ser maior de 18 anos. É exigido deste capacete CNH dos ciclomotores. Agora, o grande problema são essas bicicletas elétricas hoje, né, que a gente vê muito nas cidades e não há uma norma federal muito clara ainda ou que determine a utilização de capacete. E como elas não têm placa, a fiscalização das polícias militares é uma fiscalização muito
frágil. Muitas vezes até o guincho às vezes tem dificuldade por não ter placa, não há um convênio com o próprio Detran do Estado. Então tem alguns complicadores aí que vai ter que serem resolvidos, né? Ou surgir uma legislação mais contundente nesse sentido, porque elas proliferam muito e colocam em risco os usuários da via pública, o próprio adolescente que a gente vê aqui com essas bicicletas sem capacete, contramão. A bicicleta de propulsão humana sem eletricidade ou sem motor, ela já precisaria andar nas normas de trânsito. Imagine então essas com uma velocidade maior. E eu vejo essas famílias passeando pela cidade. Então, a parte dessa resolução e de uma legislação bem complexa, eu vou, assim, de maneira breve, pedir uma fala rápida da nossa bancada. Vou iniciar desta feita pelo seu Valdair. Professor, eu acho que sim, deveria de ser. Eu não vejo como uma exigência maior de tipo ter placa nessas bicicletas elétricas. Não vejo que isso seja uma grande solução. Nós vamos até voltar, desculpa para assessorar até a fala de vocês, imagens do recolhimento que estavam sendo feitos em Santa Catarina, pela PM de Santa Catarina, né? A gente não sabe qual foi a infração, qual foi o motivo do recolhimento, mas realmente se vê ali policiais militares de Santa Catarina fazendo recolhimento de motonetas, motoristas têm que ter carteira, talvez de ciclomotores. Aí já tem que ter nem sei se isso é bicicleta, né? Não parece bicicleta. Se é mais de 30 quilômetros. Aí já precisa ter carteira. Aí, realmente hoje já é possível fiscalizar. Tem placas, inclusive, né? Exatamente. Mas de alguma forma está aí as imagens, né? Desculpa retorno a palavra por gentileza. O que eu acho assim, que deveria de ter, e aí não só na questão das bicicletas elétricas, mas como um todo, né, no trânsito de Montenegro, é um trabalho de conscientização no trânsito, que não tem. Né? Não tem. Isso é lamentável. O maior problema hoje em Montenegro é a conscientização dos nossos motoristas, que não respeitam a faixa de segurança, que não respeitam a velocidade mínima estabelecida no perímetro, né? Não respeitam a faixa de segurança. Quer dizer, então assim, nós temos um trânsito hoje que cada um faz o que quer. Então, assim, eu acho que antes de se pensar, no caso aqui de Montenegro, claro que aí tem uma legislação maior, né, professor? Sim. Mas aqui em Montenegro, nós precisamos, antes de qualquer coisa, é um trabalho de conscientização, mas um trabalho muito forte de conscientização no trânsito. Para ser breve. Professora Carmen. Hoje eu assisti uma cena ali em frente ao Hotel Ibis, na esquina, uma bicicleta dessas elétricas, ela entrou na calçada e dobrou a esquina e eu pensei, meu Deus, se vem alguém, porque dobrando a esquina tu não sabe o que tu vai encontrar. E é um risco, né? A gente vê muito perigo nessa modalidade, está crescendo muito na cidade, muito, porque ela tem talvez o preço acessível e as pessoas precisam se deslocar daqui a pouco por necessidade, né? Daqui a pouco por lazer mesmo, mas é preciso ter muito cuidado e o que o Valdair falou é realmente importante, né? A conscientização que parte da infância, né? Dos cuidados que a criança já tem que ir se familiarizando com o que é certo, com o que é o correto, o que deve ou não fazer, né? Mesmo acompanhando os pais, até tenho depoimento de que os filhos, daqui a pouco, pai, coloca o cinto de segurança, essa questão assim, né? Então, até por uma questão de trabalho de escola, né? É importante, sim, essa educação para o trânsito e os cuidados, porque, na verdade, as duas pontas, né? Precisa ter a conscientização e a fiscalização, porque se tudo pode, tudo se faz, né? Essa também é outra questão. E, na verdade, as pessoas que utilizam esse transporte precisam ter cuidado por si, porque é um risco, eles não têm proteção, não são carros que têm a proteção. Então, cuidar de si
e cuidar da outra pessoa que poderá estar no seu caminho e que pode acontecer um acidente até fatal. Por que não? Às vezes caiu, bateu a cabeça e morreu. E deixando claro, né, professora, que a bicicleta não elétrica de propulsão humana também obedece o sentido da via, ela obedece às regras de trânsito. Com né? certeza. E o capacete de uma bicicleta elétrica é um equipamento que, mesmo que hoje não é obrigatório, ele é importante para a minha autoproteção. Exatamente. Poxa! Então é isso que eu digo, que o trabalho de conscientização, né, de educação do trânsito é fundamental. Né? E a fiscalização também é importante. Claro, sim. Muito obrigado, professora. Rafael. O que preocupa, se não tem uma regulamentação clara, a polícia não pode prender, não pode recolher um equipamento desse. Isso é preocupante porque isso pode gerar uma onda de processos contra o Estado. E depois as pessoas sentem algumas pessoas sentem digamos, aquela sensação de que, viu, tá tudo liberado, quando vê, fazem pior ainda, pode acontecer uma onda pior ainda. Eu não sei, o Cirne, pela tua experiência, mas o CONTRAN precisa tomar uma deliberação mais assertiva nesse ponto, talvez. Existem normas, existem regras de fabricação, mas algumas normas mais claras que elas vão balizar estados e municípios a como proceder é necessário. Sim, porque talvez uma legislação municipal, não sei se vai bastar, porque se a federal não dá guarida, de nada adianta. Aí vai ser um prende e solta. Ou seja, ou multa e rasga a multa. Enfim, como se vai ficar isso? É um bom debate. Mas é necessário, porque não foi aonde aconteceu agora. Uma moto elétrica bateu num carro, um carro bateu numa moto elétrica, não foi aqui em Montenegro? É possível. Nesses dias, aqui no centro? Eu não sei se foi aqui, mas teve já um incidente esses dias a nível de estado, eu não lembro onde é que foi. Tiago. Eu vou completar aqui o que a Jaque Miller colocou, eu acho que é uma reflexão legal. Ela coloca que, completando a Prof. Carmen, barato nada, é caríssima. E verdade, você cai e bate a cabeça ou um carro pega. Então eu acho que o custo não é só do bem aí, da moto, mas do Estado também. A gente falando aqui em questão de Estado, vai para um hospital, vai gastar dinheiro de remédio, de material, custo de saúde pública. Então, além da segurança da pessoa ali, tem todo o valor mais o valor do Estado, então, que é gasto com a manutenção das rodovias e tudo mais. Então, a gente acaba tendo que desviar esse dinheiro, né, para um outro equipamento que não precisaria. E também concordo com a ideia dos colegas aqui, a questão da educação para o trânsito, que falta muito, principalmente nas escolas, eu acho. Tem até uma lei que fala sobre isso, que em setembro tem a Semana do Trânsito, que deveria ser trabalhado mais nas escolas. A gente vê muito pouca reflexão, muito poucas atividades mesmo, porque isso deve vir da escola. Se na escola eles vão aprendendo isso sobre como cuidar do trânsito, a questão do cinto de segurança, que eu acho que para os carros é importante, mas às vezes até no ônibus a gente chama atenção, vamos botar o cinto, porque os passageiros também às vezes esquecem, entram no ônibus, então sempre quando a gente começa de novo a viagem, quando desce para ir no banheiro, alguma coisa, algum parador, sempre lembrar do cinto. Então o cinto é o básico, já é o mínimo que a gente está falando. Então aqui a gente já está avançando bem mais a questão de leis de trânsito e tudo mais. Então, mas é fundamental essa qualificação, essas aulas, essa instrução para as pessoas que compram esse tipo de veículo, então poderem aprender também a como dirigir ou como manusear no trânsito. Tá? É isso aí. Muito obrigado, Tiago. O vídeo repórter Júlio Moraes conversou com o vereador Percival de Oliveira. O vereador quer facilitar a vida de idosos e mulheres que utilizam o transporte público. Por gentileza, entra a matéria. Lei que beneficia mulheres e idosos usuários do transporte público em Montenegro vai facilitar o embarque e desembarque em qualquer ponto do itinerário. Na verdade, o projeto consiste, no embarque e desembarque de pessoas idosas e de mulheres. O projeto, hoje transformado em lei, portanto é lei na nossa cidade, que as mulheres e os idosos possam escolher o local de embarque e desembarque no horário das 20 horas até as 6 horas do dia seguinte. O que levou o vereador a desenvolver uma proposta como essa? É uma questão de segurança,
né? O idoso que corre o risco de ser assaltado, né? E as mulheres que muitas vezes são molestadas, importunadas nas paradas de ônibus. Sendo assim, a utilização deste novo processo de ver utilizado pelas empresas de transporte aqui já começaria, desde já, a ser executado, dando essa mobilidade maior para o usuário. Sim, faz parte, inclusive é um dos artigos da lei, né, que a concessionária, né, ela tem essa obrigação. Então, antes de passarmos a palavra aos nossos debatedores, vamos dar voz aos nossos telespectadores, inclusive rimou, né? Marlene Machado, os professores são muito desvalorizados, são eles que ensinam as pessoas, até já fiz esse comentário, né? Mas ele é necessário realmente que se reproduza, que alguém pode não ter escutado e para a gente refletir. Jussara Santos, esse da Jussara eu também já li, a Lisiane, eu parei no Dutra, né? Vamos então seguir aqui. A professora Rita de Cássia Fischer, funcionários de carreira, ela afirma, manifestando sua importância dos funcionários de carreira, é um dos princípios da atividade da administração pública, o princípio da continuidade dos serviços. Pela continuidade dos serviços, até estou lendo aqui agora, né? O Silvio André de Souza nos destaca: a Prefeitura investe em treinamento, capacitação dos contratados terceirizados, essas pessoas às vezes vão embora, né? Acabam circulando. E o professor e vários segmentos tem que haver um investimento no servidor. Miguel Tomazin, governo levou 4 anos e 8 meses para apresentar uma proposta de alteração do nosso plano e retorno de atividades. Retorno de diversos servidores é que a quantidade necessária de profissionais está subestimada. Eu até fui meio confuso aqui na leitura, né, porque a gente lê ao vivo, mas em síntese ele é a favor do concurso público, né? Um abraço ao Miguel aí. Muitas crianças, segundo Silvio de Souza, precisam monitoria, né? São necessidades especiais, enfim, né? Realmente. A Sandra Chu nos dá boa noite, funcionários públicos concursados, continuidade de serviço público, um princípio constitucional, viu? Jaque Miller nos dá boa noite, ela nos comenta absurdo essas bicicletas, ela se refere que as bicicletas elétricas não precisaram usar capacete, mas não impede que a família desses jovens, que o próprio jovem se conscientize da importância do capacete, né? Por que eles não precisam de habilitação? Em razão da capacidade de velocidade, em razão da legislação vigente, que a carteira é acima de 50 cilindradas, até 50 é dispensável. A própria Jaque continua, imagina se um carro pega um sem capacete. Pois é, ou ele até vem a cair, bater, né, em outro veículo, em poste. Houve uma venda muito grande dessas bicicletas, ou motos elétricas, e não houve uma orientação adequada aos compradores, claro. Isso já ocorreu em outros tempos. Tem a cartilha. Barato nada, ela acha aqui, a Jaque Miller acha caríssima. Sei que bate com a cabeça, um carro pega, é bem isso. A estimada Jaque, uma vizinha minha, uma pessoa queridíssima, uma artesã aqui, né? O Birajara Azevedo nos dá boa noite. O Leonir Ávila, no mínimo deveria ser obrigatório o uso de capacete. Mas também não impede, né, Leonir, que as pessoas se autoprotejam. Porque a cabeça numa queda é um ponto de risco e pode ser fatal. Talvez não vá salvar, mas amenizar. Não vai salvar de alguma lesão, de alguma necessidade de atendimento médico, mas ameniza às vezes o impacto. Então nós vamos agora, após o vídeo repórter ali, né, essa questão do vereador Percival, que propõe aí uma parada em horários noturnos, especialmente especial para idosos e para mulheres, especialmente na questão da violência, da distância de onde moram, são questões do nosso cotidiano, a distância entre as paradas de ônibus. Então tem todo um caráter aí de proteção, de acolhimento, mas também tem a questão da sinalização, uma série de questões também a se considerar. Tiago.
Realmente as paradas de ônibus, elas são importantes, né, para cobrir ali, que a gente falou uma vez que faltam paradas de ônibus, principalmente para o interior, lá a gente sofre muita falta de paradas de ônibus, a questão de segurança, e a gente que trabalha com... Eu trabalhei de cobrador, né, na aviação aqui, então a gente sabe dos desafios desses horários, dos problemas, então que pode ter alguma pessoa ali mal intencionada, vamos dizer, nesse local ali, então, e a pessoa ficando mais próxima da casa é mais segurança para ela, então é muito importante ter esse olhar, eu acho, mais humano, assim, para as pessoas que estão nesse transporte também. A gente sabe que muitos usam hoje aplicativo para pedir transporte também, pela questão da segurança e pelos horários também, a gente sabe que precisa de mais horários de ônibus, tanto para o pessoal aqui da cidade, quanto para o pessoal lá do interior, também precisam de mais horários de ônibus, principalmente final de semana, a gente quase não tem, mas eu vejo com bons olhos, eu acho que sim, quanto mais segurança, mais entender a população e as necessidades da população que utiliza o transporte, porque muitos de nós não utilizamos o transporte aqui, pelo menos eu não utilizo o transporte aqui, então não saberia opinar da onde surgiu essa demanda, se foi algum assalto. A minha mãe teve um assalto no ônibus também, assim, um roubo, na verdade, que ela nem viu a pessoa roubando aqui no centro, e quando ela embarcou no ônibus só viu alguém gritando, mas tinha pegado o celular, os documentos dela, ali num paradão aqui próximo. Então, a gente sabe que a necessidade é de quem utiliza o ônibus, para entender a questão da falta de segurança nas paradas e tudo mais. Então, é bem importante entender a população. Obrigado. Seu Valdair. Então, eu acho muito boa a ideia do vereador, do Percival, e quanto à questão da segurança, ali no bairro 5 de Maio, sou conhecedor de 2 casos recentemente, de pessoas que foram assaltadas na parada ali próximo ao supermercado São José, no bairro 5 de Maio, 6 horas da manhã, é bem complicado, né? E nós, como conselho, encaminhamos para a Câmara de Vereadores, na época, através da vereadora Josi Paz, um pedido, né, parecido com esse, baseado em outros municípios, por exemplo, São Paulo. Né? O município de São Paulo, a cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo, a pessoa com deficiência, ela tem uma lei que garante que ela pode pegar o ônibus no local que fique mais adequado para ela esperar o ônibus. Sim. Não precisa ser necessariamente uma parada. Sabe o percurso do ônibus, fica isso ao longo do itinerário. Ao longo do itinerário, no lugar mais adequado, porque nem toda parada de ônibus tem acessibilidade. Então, a pessoa com deficiência, em São Paulo, é lei e é respeitado isso. A pessoa com deficiência não precisa estar no ponto, né, aquele determinado ali, tanto para embarcar no ônibus quanto para descer. E aqui em Montenegro não foi aceito. Na época nem chegou aí, né? nem chegou a se tornar um projeto de lei, né? Ficou parado nas reuniões, né, de debate, enfim. Não foi nem a votação. Não foi. A explicação da Aviação Montenegro, do diretor, Júlio, na época foi que é perigoso, né? Porque o trânsito, enfim, né, que se torna perigoso, mas se São Paulo, o trânsito de São Paulo, né, a loucura que é o trânsito de São Paulo funciona, não tem nenhum problema, aí eu acho meio complicado dizer que o trânsito de Montenegro não permitiria que acontecesse isso, né? E o trânsito do horário noturno, depois dos horários de saída do trabalho, diminui bastante. Mas o que a gente mais escuta dizer? É mais fácil dirigir em Porto Alegre que dirigir em Montenegro. Olha, Porto Alegre, a população e a circulação de caminhões, carros todo dia. Né? É o que a gente precisa hoje na cidade de Montenegro também. Já a fiscalização, não é do trânsito que... É de priorizar o transporte público, né? Eu sempre falo isso. Se não mudar, se nada for feito, né, em alguns anos aí, eu não sei se vai em 20 anos, as nossas cidades vão ficar intransitáveis. Já estão ficando. Já estão, né? Imagina tu colocar mais 20 anos. Né? Se não for feito algo em relação à mobilidade urbana, né, e a conscientização das pessoas, ou algo que seja feito para que as pessoas possam usar o transporte coletivo. Né? Porque hoje poucas pessoas usam o transporte coletivo. É só mesmo o trabalhador que recebe o vale-transporte que ele acaba sendo de alguma forma tendo a necessidade de usar o transporte coletivo, ou as pessoas que têm gratuidade, o idoso, ou a pessoa com deficiência que acabam usando. Né? Os demais que tem que pagar, que pagam a passagem, não usam. Porque o aplicativo ele acaba sendo mais em conta.
Né? Junta 2 pessoas, né? Chama um aplicativo, é muito mais barato que a passagem de ônibus. E o senhor fica um monte de tempo numa parada de ônibus esperando, as paradas sem uma condição, às vezes, de acolhimento, quanto ao sol, quanto à chuva, quanto a sentar, é difícil. Tem que ser repensado. E quanto menos a gente usa, mais custo também para operar tudo isso, né? Algo tem que ser feito, né, para a mobilidade urbana, né? O transporte urbano ele é fundamental para a mobilidade urbana, mas do jeito que está difícil. Sim. Professora Carmen. É válida essa sugestão, não sei se já foi votada, não sei, mas é importante para ter, sob o ângulo da população, ótimo, maravilhoso. E poderia incluir também, né, Valdair, a questão das pessoas junto com os idosos, as mulheres e as pessoas que têm algumas necessidades, né? Agora eu vou precisar 1 minuto de fala no máximo. Tá, e aí acho importante sim, mas do ponto de vista da empresa não sei, se bem que é como tu falaste, né, é um horário que não tem grandes movimentos, então é possível sim, não é, e é uma boa sugestão sim. Vou ter que dar 1 minuto para o Rafael, só imagina agora. Mamãe está assistindo, Rafael. Vamos lá. Boa iniciativa do vereador Percival. Olha só. Ponto. Tiago. Ele já falou. Comecei por ti, né? O nosso último ponto para debate não vai gerar um debate, mas uma rápida colocação dos colegas. Nós estamos aqui com o Palácio do Rio Branco interditado, fechado, né? Nós temos aqui o presidente do Conselho Municipal de Turismo. Tu pode falar mais. A nossa pergunta é se projeta algum investimento neste prédio, alguma busca de verba, o que o senhor sabe a respeito? Sobre o palácio, eu ia colocar a questão assim, se não for mais utilizado como prefeitura, se for utilizado apenas como museu, como área cultural da cidade, tem que se pensar muito em quem vai pagar, quem vai custear essa reforma, essa manutenção, quem vai ser as pessoas que serão contratadas, se serão guias de turismo, se serão monitores, quem é que vai estar envolvido nesse projeto, porque é muito fácil se fazer um projeto de restauro e depois não se ter manutenção, porque a manutenção desses espaços públicos é que é a questão, a gente vê aí com a Estação da Cultura, que é um local também preservado, cuidado, mas que não se tem todo o aproveitamento que poderia se ter nessa estação e a gente acaba não tendo por uma falta de organização, acho assim, administrativa, de como fazer essa manutenção. E o Palácio do Rio Branco vai, infelizmente, acontecer isso, vai acabar virando um espaço talvez cultural, uma biblioteca, se bem até a ideia de se tornar uma biblioteca da cidade e tudo mais ali, mas quem vai custear essa manutenção desse prédio que está tão antigo, não é? Então são reflexões, eu acho, mais do que colocar questões fixas, é fazer a gente refletir e fazer a gente pensar como sociedade, que tipo de organização se pode se fazer nesse prédio, tá? Se não é mais prefeitura, vai ser o quê? Vai ficar parado? Parado não dá, tem que ter uma utilidade pública esse espaço também ali. Os demais colegas eu vou ter que me limitar a perguntá-los, o turismo histórico é uma opção a ser investida em Montenegro? Deveria, respondeu. Com certeza. Não, quanto à questão do palácio, 2 frases. Precisa ser restaurado, ponto. A sede da prefeitura tem que ser lá, ponto. Que é um prédio histórico, né? O meu irmão que estava assistindo aqui, eles estavam visitando uma ocasião aqui e o prédio estava funcionando na época, faz uns 2, 3 anos, e nós estávamos fazendo uma atividade física e ele ficou admirado com a beleza do prédio. Isso que ele morou em Salvador, que tem muitos prédios históricos. E essa iluminação é bonita, né, de nós. É verdade, né? Então, o senhor quer dar uma contextualizada na sua resposta, seu Valdair? Não, isso mesmo, professor. Não, temos muito então tempo, nós vamos ao sorteio, por gentileza, vamos ver o ganhador do combo Ferrari desta noite. Fica lá perto que ninguém enxerga. Nós somos tudo aqui com limitação visual, o Thiago vai nos dar uma mão aí. Agradecemos ao nosso técnico João, que esteve aqui nos dando todo o apoio, um jovem qualificado aqui. O Valdair. O seu Valdair da Silva. Tem que sortear de novo. Sorteia de novo. Tem como fazer o sorteio de novo, companheiro? De novo, olha lá. Vamos ver se vai conseguir. Substituir. Helena... A minha esposa vai ter que substituir também. Não, deixa a tua esposa. Não, era para estar bloqueada aí, né? Viu, tu falou que... Tem como mandar um terceiro? Tá bom, não. Então agradecemos a todos, tenham uma boa noite.
Agradeço muito aos meus colegas, foi uma noite de grande energia, pessoas qualificadas aqui, muito queridos. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite.